Satanás ganha mais terreno na vida do crente através da falta de perdão do que por qualquer outra coisa. Se conseguíssemos fazer uma igreja inteira se dar bem, não há nada como dizer o que aconteceria, porque a unção seria muito forte. Veja, nós matamos a unção com a contenda. Eu sei que não pregamos muito sobre a unção hoje, mas nós precisamos dela mais do que qualquer outra coisa. A unção, ela é a presença, o poder de Deus em nossas vidas. E você não tem que ser um pastor para precisar da unção. Acho que você precisa da unção para criar filhos. Você precisa da unção para ir trabalhar num lugar onde há um bando de incrédulos. E quem não precisa da unção para viver no mundo de hoje? Amém? Agora a Bíblia diz, se teu irmão lhe fizer mal, vá até ele, diga-lhe a sua culpa em particular. E algo que é importante para nós lembrarmos, acho que ficamos muito fora da base com isso. Sabe, amar as pessoas não significa que você não confronta o pecado. Digamos, por exemplo, que você tem um amigo fofoqueiro. Você tem que falar com ele ou você tem que parar de sair com ele, sabe? Não se torne um depósito do lixo de ninguém. Não pense que isso não vai afetar você, porque quando uma pessoa diz algo ruim sobre outra pessoa, mesmo que você não queira acreditar, isso fará com que você olhe para a pessoa de forma diferente e suspeita. E então, a Bíblia diz, fale a verdade em amor. E em nenhum lugar diz que não devemos julgar o pecado. Não podemos julgar as pessoas porque não conhecemos seus corações, mas somos obrigados a julgar o pecado. E isso é algo que deixamos de fazer. Bem, eu só quero amar e dar graça às pessoas. Especialmente nesses últimos anos, tem havido muitos ensinamentos deturpados sobre a graça. E, cara, a graça de Deus é incrível, mas dar graça às pessoas não significa que você não as confronte quando fazem algo errado. Sabe, as pessoas enlouqueceram. Um jovem me disse que um amigo estava morando com a namorada dele e ele estava no processo de divórcio, então ele ainda era casado. Nesse caso, morando com a menina, ele estava em adultério. E ele disse a esse amigo, por que nós não jejuamos e oramos uma vez por semana pelo fruto do Espírito? Agora, que bem isso trará jejuar e orar uma vez por dia pelo fruto do Espírito enquanto se está vivendo em pecado? Quero dizer, numa situação como essa, você tem que lhes dizer, ei, eu te amo, mas o que está fazendo é errado. Bem, glória a Deus, eu só quero amá-los. Bem, se realmente queremos amar as pessoas, por que não dizemos a verdade a elas? Bem, na verdade, não queremos que elas fiquem bravas conosco. Mas se realmente amamos as pessoas, é melhor vê-las bravas conosco do que vê-las indo para o inferno. Vamos lá. Ouça, se você vai seguir meus ensinamentos este ano, é melhor se preparar. Porque nós não temos tempo para ficar dizendo para todo mundo o quão doce eles são. Amém? Eu sempre vou incentivar as pessoas a se levantarem, a terem confiança, dizer a elas quem elas são em Cristo. Não estou aqui para bater nas pessoas, mas quer saber se precisarmos de uma pregação das antigas?
Precisamos de pregações sobre a santidade e o temor do Senhor. O que nós fizemos com essas coisas? Quantas vezes você ouve coisas desse tipo, sabe? Não gostamos de pregar contra o pecado, sabe? E eu creio que os pregadores serão chamados a prestar contas. Nós temos uma responsabilidade e assim eu prefiro que você fique bravo comigo do que chegar diante de Deus e Ele me dizer: você não fez o que eu te mandei fazer. Amém? Oh, eu quero ver as pessoas crescerem e amadurecerem. Honestamente, esse sempre foi o chamado da minha vida. Esse sempre foi desde o primeiro dia. Amo ver as pessoas serem salvas, mas não sou uma evangelista. Eu sou uma professora e eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir em frente. Sabe, eu tomei um baque recentemente com... Sabe, Jesus, Ele não queria ir para aquela cruz. Por 3 vezes, no jardim do Getsemane, 3, não uma, Ele disse: Pai, se houver alguma maneira de passar este cálice de mim, passe-o. Mas se não, eu o beberei. Seja feita a tua vontade. Cara, mas vou te dizer, se todas as pessoas salvas realmente estivessem dispostas a fazer a vontade de Deus, não importa o que lhes custasse, não importa o que tivessem que sacrificar, quer saber? O mundo todo teria sido salvo e já estaríamos no céu. Eu vou te dizer, Davi, no Antigo Testamento, ele tinha algo bem diferente de nós. Deixe-me ler para você o que ele orou a respeito dos seus inimigos. Eu pensei assim: Deus, o que aconteceu entre Malaquias e Mateus? Jesus aconteceu, foi isso que aconteceu. Lá no Antigo Testamento as pessoas também não se safavam com o que fazemos hoje. E se você fizesse algumas das coisas que as pessoas fazem hoje, cairia morto? Pegaria lepra ou algo assim? Sabe, Miriam e Arão estavam falando de Moisés e ela ficou leprosa. Vem, tome aqui uma lepra, vem. E o que Moisés fez? Ele não ficou bravo com ela. Ele prostrou o rosto e começou a orar para que Deus a curasse. Ela estava tratando ele mal, mas então ele orou a Deus: não leve isso contra ela, Deus. E assim vimos alguns homens e mulheres justos na antiga aliança. Vejamos no Salmo 58 a oração de Davi por seus inimigos. Quebra os seus dentes, ó Deus, em suas bocas. Estamos apenas começando. Arranque-lhes as presas como as do jovem leão, ó Senhor, deixe-os derreter como água que corre em ritmo acelerado. Quando eles apontarem suas flechas, que seja como se estivessem sem cabeça ou separados do corpo. Agora, ouça isso, que eles sejam como um caracol se dissolvendo em lodo. E à medida que passa, deixe que sejam como uma ferida purulenta que se degenera. Como a criança a qual a mulher dá à luz prematuramente. Agora, em algum lugar da Bíblia está dizendo: tire a criança de seu ventre e jogue-a contra uma pedra. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você chega ao Novo Testamento e Deus diz: ame, perdoe seus inimigos. Às vezes eu penso: Davi, você fez um bom negócio. Quero dizer, Davi desabafava. Ele falava com Deus tudo o que sentia. Romanos 5:8. Mas Deus mostra claramente e prova o seu amor para conosco pelo fato de que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós.
Romanos 12, 20 e 21. Se o teu inimigo tem fome, alimente-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Yeah! Isso não significa isso. As brasas vivas é o amor. Isso está nas notas de rodapé na Bíblia Amplificada. É amor. Quando você derrama esse tipo de amor ardente sobre eles, isso os leva ao arrependimento. E eu vi isso com meu pai. Ele sabia que não merecia o que estávamos fazendo por ele. Então isso o quebrou. E então eu amo isso. Essa é uma das minhas escrituras da minha vida, Romanos 12, 21. Diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ó, isso. É isso aí, porque, na verdade, não são as pessoas que te machucam, é o diabo. Nós culpamos a fonte errada. Amém? Você, sim, eles foram ruins, foram vasos para o inimigo usar, mas ainda é o diabo que está por trás de toda a maldade nesse mundo. Se nós vamos fazer guerra, tem que ser contra principados e poderes e potestades nos lugares celestiais. Entenderam? Efésios 6 nos ensina sobre a guerra, que somos soldados do exército de Deus. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas, destruindo toda a imaginação. Isso está em Coríntios, mas em Efésios 6 diz: o que fazer quando seus inimigos estão atrás de você? Vista a couraça da justiça, saiba quem você é em Cristo. Eu sou um filho de Deus, eu não vou me curvar a isto. Aperte o cinto da verdade. Não diz apenas coloque, diz aperte o cinto da verdade. Então, quando está sendo atacado, você tem que se ajustar à palavra e dizer: vou andar pela palavra, não importa o quão difícil seja. Amém? Calce as sandálias da paz. Fique em paz. Oh, o diabo enlouquece quando ele não consegue te abalar. E até onde eu sei, o amor é o mais alto nível de guerra espiritual que alguém pode fazer. E eu vou orar a Deus para incomodar você. Eu vou dizer: Deus, por favor, não os deixe em paz até que eles te sigam de verdade e façam o que estão ouvindo aqui hoje. Tiago disse que, sendo ouvinte e não praticante, você está enganando o seu próprio eu por argumentos contrários à verdade. Você não consegue, eu não consigo encontrar nenhuma razão para não obedecer a Deus nisso, porque Jesus fez tudo isso por nós. Oh, mas isso dói muito, mas dói para o seu bem. Tem coisas que machucam para o bem, cara, quando você faz algo difícil, mas no fundo sabe que está obedecendo a Deus, você deita a cabeça no travesseiro e você se sente bem. Você vai se sentir bem por dentro, é bom obedecer a Deus. Amém? Vamos? Quando alguém machuca você, haverá momentos em que não é o certo, mas se alguém te machuca, uma das melhores coisas que pode fazer é fazer algo bom para ela. Isso enlouquece o diabo. Você tem noção do quanto o diabo odeia o que estou fazendo aqui hoje? Depois do que ele fez comigo quando eu era criança, você sabe o quanto ele odeia isso? E o quanto isso me deixa feliz? E por favor, orem por mim. Se as pessoas não orassem por mim, acho que não estaria viva. Sabe? O diabo não quer que você ouça esse tipo de coisa. Ele não quer que você perdoe seus inimigos. Porque ele tem uma fortaleza em sua vida desde que continue odiando as pessoas. Mas quão maravilhoso é se sentir tão limpo aqui dentro.
Saber que está fazendo o que Deus quer que você faça. Repetindo, você não tem que sentir vontade de fazer a coisa certa para fazê-la. Amém? Ok, vamos dar alguns exemplos aqui. Lucas 23, 34. E Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Paulo perseguiu os cristãos. 1 Timóteo 1, 13 e 14. Embora eu anteriormente blasfemasse e perseguisse e tivesse vergonhosamente, ultrajante e agressivamente insultado a ele, no entanto, eu obtive misericórdia porque eu agi por ignorância e incredulidade. Paulo disse: eu tive misericórdia porque eu realmente não entendi o que eu estava fazendo. Veja, até mesmo as pessoas que crucificaram Jesus, elas realmente pensaram que estavam fazendo certo. Aqueles soldados romanos estavam sendo apenas soldados, fazendo o que lhes foi dito para fazer. E Paulo era muito religioso, sabe? Ele era um fariseu dos fariseus. E eles pensavam que Jesus era uma pessoa indisciplinada que chegou pregando contra tudo. E ele chegou com essa mensagem de amor e eles estavam acostumados ao olho por olho e ao dente por dente. Ele estava dizendo nada disso. E isso é algo que muitos aqui terão que fazer alguma coisa a respeito, porque vai ser muito difícil aguentar depois de ter estado aqui hoje. Isso vai ser tipo um ai, aleluia, hoje dói, mas depois você dirá: cara, estou feliz por ter ouvido aquilo. E Deus, Ele vai te dar graça para isso. Eu vou orar por você para que Deus te dê graça para poder vencer isso. Não queremos ser somente ouvintes, mas praticantes do que ouvimos aqui hoje. E Paulo e Estevão, Atos 7, 59 e 60. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orou: Senhor, receba, aceite, acolha o meu espírito. E caindo de joelhos, ele clamou em alta voz: Senhor, não impute este pecado sobre eles, não leve isso em conta. E quando disse isso, adormeceu para a morte. Ele não quis morrer sem o perdão no coração. Uau! E Paulo, em seu primeiro julgamento, isso deve ter doído. 2 Timóteo 4, 16 e 17, no meu primeiro julgamento ninguém agiu em minha defesa, como meu advogado, ou tomou minha parte, ou até mesmo ficou comigo. Mas todos eles abandonaram a mim, que isso não seja cobrado deles. Ok, veja isso. Mas o Senhor ficou ao meu lado. Vamos, mas o Senhor ficou ao meu lado e Ele me fortaleceu para que, por meio de mim, o Evangelho fosse plenamente proclamado, para que todos os gentios pudessem ouvi-lo. E assim eu fui liberto das garras do leão. Provérbios 24, 17 e 18. Não se alegre quando o seu inimigo cair. E não se alegre quando ele tropeçar ou quando ele for derrubado ao chão, para que o Senhor não o veja e seja mau aos seus olhos e o desagrade e afaste dele a sua ira para gastá-la sobre você, que agora ficará pior do que o seu ofensor. Então nós não somente temos que perdoar, orar por eles, abençoar e não amaldiçoá-los, alimentá-los, dar-lhes de beber, ajudá-los se precisarem, e se eles receberem o que merecem, não podemos nem ficar felizes com isso. Porque se ficarmos, então, Deus diz que conosco será pior do que com eles. Sabe, eu pensava que eu podia pelo menos dizer: você recebeu o que merecia, sabe? Não haja como se você não pensasse assim também. Bem feito, agora Deus te pegou. Cara, Deus não deixa a gente com nada, não é mesmo? Agora sabe, não tem como você conseguir chegar nem perto de fazer isso se não nascer de novo.
Não consegue. Você precisa ter Deus dentro de você para começar a ser capaz de fazer o que Ele quer que você faça. É claro, há muito mais pessoas aqui neste segundo culto do que nesta manhã, mas provavelmente tivemos 60 pessoas nascidas de novo no primeiro culto. Estou supondo, mas os pregadores gostam de supor alto, então talvez eu esteja exagerando um pouco nisso, mas eu quero te dizer o que significa ser salvo ou nascer de novo. Não significa apenas receber Jesus, mas significa que você vai entregar sua vida totalmente a Ele. Não estaremos agindo certo se lhe dissermos é só pegar Jesus e colocá-lo em sua vida bagunçada e continuar desse jeito. Arrependimento significa dar a volta e seguir em uma outra direção. Então, você pode se sentir mal por seus pecados sem se arrepender? E não quero apenas que se sinta mal pela forma como viveu, eu quero que você se arrependa. E diga a Deus, hoje eu quero ser um verdadeiro cristão, quero viver para Ti. Eu estou disposto a me afastar de uma vida de pecado. Se você me ajudar. E não será tudo de uma vez, não se preocupe, Ele não vai tirar todos os seus brinquedos no primeiro dia. O que eu amo no Espírito Santo é que Ele sabe quando você está pronto para tudo. E Ele é paciente e respeita o seu tempo. Sabe, eu tenho 45 anos nisso e somente agora eu sei que não posso ficar feliz quando o meu inimigo cai, então tem coisas que demoram mais. Mas por que não começar hoje nesse caminho em direção à vontade de Deus? Então, se você está aqui hoje e diz, Joyce, eu estou pronto para entregar minha vida a Cristo, e sabe, pode haver muitas pessoas aqui hoje, e você nasceu de novo, mas nunca entregou sua vida a Cristo, você estava disposto a fazer isso, mas acabou não fazendo. Então, se você está aqui, nunca nasceu de novo, ou você só precisa se firmar de novo, você tentou viver para Cristo em algum momento e caiu novamente no pecado. Se você quiser orar comigo agora, e se está falando, sério, eu quero que se levante agora. Vamos, em todas as galerias, levantem-se. Vamos lá. Maravilhoso. Vamos, fique de pé. Continue assim. Incrível. Tem um garotinho ali de uns 10 anos, que lindo. Vamos lá, em todo esse lugar aqui. Ok, agora você está falando sério. Então ouça, eu não vou te dizer que você não vai ter alguns dias difíceis, mas o seu pior dia com Jesus será melhor do que o seu melhor dia já foi sem Ele. Oh, você vai se sentir tão limpo por dentro quando for embora, tendo um novo começo. A misericórdia de Deus se renova a cada dia. Todos os dias você tem um novo começo. Vamos todos orar juntos. Diga, Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que você morreu por mim. Você tomou meu castigo. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu me arrependo. Eu entrego minha vida totalmente a você. Venha viver em mim. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser um cristão. Eu te recebo agora pela fé. Me aceite do jeito que eu sou. E faça de mim o que quer que eu seja. Eu acredito que eu estou salvo. Eu estou a caminho do céu.
Eu vou desfrutar a jornada. Uma grande salva de palmas ao Senhor. Satanás ganha mais terreno na vida do crente através da falta de perdão do que por qualquer outra coisa. Se conseguíssemos fazer uma igreja inteira se dar bem, não há nada como dizer o que aconteceria, porque a unção seria muito forte. Veja, nós matamos a unção com a contenda. Eu sei que não pregamos muito sobre a unção hoje, mas nós precisamos dela mais do que qualquer outra coisa. A unção, ela é a presença, o poder de Deus em nossas vidas. E você não tem que ser um pastor para precisar da unção. Acho que você precisa da unção para criar filhos. Você precisa da unção para ir trabalhar num lugar onde há um bando de incrédulos. E quem não precisa da unção para viver no mundo de hoje? Amém? Agora a Bíblia diz, se teu irmão lhe fizer mal, vá até ele, diga-lhe a sua culpa em particular. E algo que é importante para nós lembrarmos, acho que ficamos muito fora da base com isso. Sabe, amar as pessoas não significa que você não confronta o pecado. Digamos, por exemplo, que você tem um amigo fofoqueiro. Você tem que falar com ele ou você tem que parar de sair com ele, sabe? Não se torne um depósito do lixo de ninguém. Não pense que isso não vai afetar você, porque quando uma pessoa diz algo ruim sobre outra pessoa, mesmo que você não queira acreditar, isso fará com que você olhe para a pessoa de forma diferente e suspeita. E então, a Bíblia diz, fale a verdade em amor. E em nenhum lugar diz que não devemos julgar o pecado. Não podemos julgar as pessoas porque não conhecemos seus corações, mas somos obrigados a julgar o pecado. E isso é algo que deixamos de fazer. Bem, eu só quero amar e dar graça às pessoas. Especialmente nesses últimos anos, tem havido muitos ensinamentos deturpados sobre a graça. E, cara, a graça de Deus é incrível, mas dar graça às pessoas não significa que você não as confronte quando fazem algo errado. Sabe, as pessoas enlouqueceram. Um jovem me disse,
que um amigo estava morando com a namorada dele e ele estava no processo de divórcio, então ele ainda era casado. Nesse caso, morando com a menina, ele estava em adultério. E ele disse a esse amigo: por que nós não jejuamos e oramos uma vez por semana pelo fruto do Espírito? Agora, que bem isso trará jejuar e orar uma vez por dia pelo fruto do Espírito enquanto se está vivendo em pecado? Quero dizer, numa situação como essa, você tem que lhes dizer: ei, eu te amo, mas o que está fazendo é errado. Bem, glória a Deus, eu só quero amá-los. Bem, se realmente queremos amar as pessoas, por que não dizemos a verdade a elas? Bem, na verdade, não queremos que elas fiquem bravas conosco. Mas se realmente amamos as pessoas, é melhor vê-las bravas conosco do que vê-las indo para o inferno. Vamos lá. Ouça, se você vai seguir meus ensinamentos este ano, é melhor se preparar. Porque nós não temos tempo para ficar dizendo para todo mundo o quão doce eles são. Amém? Eu sempre vou incentivar as pessoas a se levantarem, a terem confiança, dizer a elas quem elas são em Cristo. Não estou aqui para bater nas pessoas, mas quer saber se precisarmos de uma pregação das antigas? Precisamos de pregações sobre a santidade e o temor do Senhor. O que nós fizemos com essas coisas? Quantas vezes você ouve coisas desse tipo, sabe? Não gostamos de pregar contra o pecado, sabe? E eu creio que os pregadores serão chamados a prestar contas. Nós temos uma responsabilidade e assim eu prefiro que você fique bravo comigo do que chegar diante de Deus e Ele me dizer: você não fez o que eu te mandei fazer. Amém? Oh, eu quero ver as pessoas crescerem e amadurecerem. Honestamente, esse sempre foi o chamado da minha vida. Esse sempre foi desde o primeiro dia. Amo ver as pessoas serem salvas, mas não sou uma evangelista. Eu sou uma professora e eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir em frente. Sabe, eu tomei um baque recentemente com... Sabe, Jesus, Ele não queria ir para aquela cruz. Por 3 vezes, no jardim do Getsemane, 3, não uma, Ele disse: Pai, se houver alguma maneira de passar este cálice de mim, passe-o. Mas se não, eu o beberei. Seja feita a tua vontade. Cara, mas vou te dizer, se todas as pessoas salvas realmente estivessem dispostas a fazer a vontade de Deus, não importa o que lhes custasse, não importa o que tivessem que sacrificar, quer saber? O mundo todo teria sido salvo e já estaríamos no céu. Eu vou te dizer, Davi, no Antigo Testamento, ele tinha algo bem diferente de nós. Deixe-me ler para você o que ele orou a respeito dos seus inimigos. Eu pensei assim: Deus, o que aconteceu entre Malaquias e Mateus? Jesus aconteceu, foi isso que aconteceu. Lá no Antigo Testamento as pessoas também não se safavam com o que fazemos hoje. E se você fizesse algumas das coisas que as pessoas fazem hoje, cairia morto? Pegaria lepra ou algo assim? Sabe, Miriam e Arão estavam falando de Moisés e ela ficou leprosa. Vem, tome aqui uma lepra, vem. E o que Moisés fez? Ele não ficou bravo com ela. Ele prostrou o rosto e começou a orar para que Deus a curasse. Ela estava tratando ele mal, mas então ele orou a Deus: não leve isso contra ela, Deus.
E assim vimos alguns homens e mulheres justos na antiga aliança. Vejamos no Salmo 58 a oração de Davi por seus inimigos. Quebra os seus dentes, ó Deus, em suas bocas. Estamos apenas começando. Arranque-lhes as presas como as do jovem leão, ó Senhor, deixe-os derreter como água que corre em ritmo acelerado. Quando eles apontarem suas flechas, que seja como se estivessem sem cabeça ou separados do corpo. Agora, ouça isso, que eles sejam como um caracol se dissolvendo em lodo. E à medida que passa, deixe que sejam como uma ferida purulenta que se degenera. Como a criança a qual a mulher dá à luz prematuramente. Agora, em algum lugar da Bíblia está dizendo, tire a criança de seu ventre e jogue-a contra uma pedra. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você chega ao Novo Testamento e Deus diz, ame, perdoe seus inimigos. Às vezes eu penso, Davi, você fez um bom negócio. Quero dizer, Davi desabafava. Ele falava com Deus tudo o que sentia. Romanos 5:8. Mas Deus mostra claramente e prova o seu amor para conosco, pelo fato de que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 12:20 e 21. Se o teu inimigo tem fome, alimente-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Yeah! Isso não significa isso. As brasas vivas é o amor. Isso está nas notas de rodapé na Bíblia Amplificada. É amor quando você derrama esse tipo de amor ardente sobre eles. Isso os leva ao arrependimento. E eu vi isso com meu pai. Ele sabia que não merecia o que estávamos fazendo por ele. Então isso o quebrou. E então eu amo isso. Essa é uma das minhas escrituras da minha vida, Romanos 12:21. Diz assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ó, isso. É isso aí, porque, na verdade, não são as pessoas que te machucam, é o diabo. Nós culpamos a fonte errada. Amém? Você, sim, eles foram ruins, foram vasos para o inimigo usar, mas ainda é o diabo que está por trás de toda a maldade nesse mundo. Se nós vamos fazer guerra, tem que ser contra principados e poderes e potestades nos lugares celestiais. Entenderam? Efésios 6 nos ensina sobre a guerra, que somos soldados do exército de Deus. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas, destruindo toda a imaginação. Isso está em Coríntios, mas em Efésios 6 diz, o que fazer quando seus inimigos estão atrás de você? Vista a couraça da justiça, saiba quem você é em Cristo. Eu sou um filho de Deus, eu não vou me curvar a isto. Aperte o cinto da verdade. Não diz apenas coloque, diz aperte o cinto da verdade. Então, quando está sendo atacado, você tem que se ajustar à palavra e dizer, vou andar pela palavra, não importa o quão difícil seja. Amém? Calce as sandálias da paz. Fique em paz. O diabo enlouquece quando ele não consegue te abalar. E até onde eu sei, o amor é o mais alto nível de guerra espiritual que alguém pode fazer. E eu vou orar a Deus para incomodar você. Eu vou dizer, Deus, por favor, não os deixe em paz até que eles te sigam de verdade e façam o que estão ouvindo aqui hoje.
Tiago disse que, sendo ouvinte e não praticante, você está enganando o seu próprio eu por argumentos contrários à verdade. Você não consegue, eu não consigo encontrar nenhuma razão para não obedecer a Deus nisso, porque Jesus fez tudo isso por nós. Oh, mas isso dói muito, mas dói para o seu bem. Tem coisas que machucam para o bem, cara, quando você faz algo difícil, mas no fundo sabe que está obedecendo a Deus, você deita a cabeça no travesseiro e você se sente bem. Você vai se sentir bem por dentro, é bom obedecer a Deus. Amém? Vamos? Quando alguém machuca você, haverá momentos em que não é o certo, mas se alguém te machuca, uma das melhores coisas que pode fazer é fazer algo bom para ela. Isso enlouquece o diabo. Você tem noção do quanto o diabo odeia o que estou fazendo aqui hoje? Depois do que ele fez comigo quando eu era criança, você sabe o quanto ele odeia isso? E o quanto isso me deixa feliz? E por favor, orem por mim. Se as pessoas não orassem por mim, acho que não estaria viva. Sabe, o diabo não quer que você ouça esse tipo de coisa. Ele não quer que você perdoe seus inimigos. Porque ele tem uma fortaleza em sua vida desde que continue odiando as pessoas. Mas quão maravilhoso é se sentir tão limpo aqui dentro. Saber que está fazendo o que Deus quer que você faça. Repetindo, você não tem que sentir vontade de fazer a coisa certa para fazê-la. Amém? Ok, vamos dar alguns exemplos aqui. Lucas 23, 34. E Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Paulo perseguiu os cristãos. 1 Timóteo 1, 13 e 14. Embora eu anteriormente blasfemasse e perseguisse e tivesse vergonhosamente, ultrajante e agressivamente insultado a ele, no entanto, eu obtive misericórdia porque eu agi por ignorância e incredulidade. Paulo disse: eu tive misericórdia porque eu realmente não entendi o que eu estava fazendo. Veja, até mesmo as pessoas que crucificaram Jesus, elas realmente pensaram que estavam fazendo certo. Aqueles soldados romanos estavam sendo apenas soldados, fazendo o que lhes foi dito para fazer? E Paulo era muito religioso, sabe? Ele era um fariseu dos fariseus. E eles pensavam que Jesus era uma pessoa indisciplinada que chegou pregando contra tudo. E ele chegou com essa mensagem de amor e eles estavam acostumados ao olho por olho e ao dente por dente. Ele estava dizendo nada disso. E isso é algo que muitos aqui terão que fazer alguma coisa a respeito,
porque vai ser muito difícil aguentar depois de ter estado aqui hoje. Isso vai ser tipo um ai, aleluia, hoje dói, mas depois você dirá, cara, estou feliz por ter ouvido aquilo. E Deus, Ele vai te dar graça para isso. Eu vou orar por você para que Deus te dê graça para poder vencer isso. Não queremos ser somente ouvintes, mas praticantes do que ouvimos aqui hoje. E Paulo e Estevão, Atos 7, 59 e 60, enquanto apedrejavam Estevão, ele orou, Senhor, receba, aceite, acolha o meu espírito. E caindo de joelhos, ele clamou em alta voz, Senhor, não impute este pecado sobre eles, não leve isso em conta. E quando disse isso, adormeceu para a morte. Ele não quis morrer sem o perdão no coração. Uau! E Paulo, em seu primeiro julgamento, isso deve ter doído. 2 Timóteo 4, 16, 17, no meu primeiro julgamento, ninguém agiu em minha defesa, como meu advogado, ou tomou minha parte, ou até mesmo ficou comigo. Mas todos eles abandonaram a mim, que isso não seja cobrado deles. Ok, veja isso. Mas o Senhor ficou ao meu lado. Vamos, mas o Senhor ficou ao meu lado e Ele me fortaleceu para que, por meio de mim, o Evangelho fosse plenamente proclamado, para que todos os gentios pudessem ouvi-lo. E assim eu fui liberto das garras do leão. Provérbios 24, 17 e 18. Não se alegre quando o seu inimigo cair. E não se alegre quando ele tropeçar ou quando ele for derrubado ao chão, para que o Senhor não o veja e seja mau aos seus olhos e o desagrade e afaste dele a sua ira para gastá-la sobre você, que agora ficará pior do que o seu ofensor. Então nós não somente temos que perdoar, orar por eles, abençoar e não amaldiçoá-los, alimentá-los, dar-lhes de beber, ajudá-los se precisarem, e se eles receberem o que merecem, não podemos nem ficar felizes com isso. Porque se ficarmos, então, Deus diz que conosco será pior do que com eles. Sabe, eu pensava que eu podia pelo menos dizer, você recebeu o que merecia, sabe? Não haja como se você não pensasse assim também. Bem feito, agora Deus te pegou. Cara, Deus não deixa a gente com nada, não é mesmo? Agora sabe, não tem como você conseguir chegar nem perto de fazer isso se não nascer de novo. Não consegue. Você precisa ter Deus dentro de você para começar a ser capaz de fazer o que Ele quer que você faça. É claro, há muito mais pessoas aqui neste segundo culto do que nesta manhã, mas provavelmente tivemos 60 pessoas nascidas de novo no primeiro culto. Estou supondo, mas os pregadores gostam de supor alto, então talvez eu esteja exagerando um pouco nisso, mas eu quero te dizer o que significa ser salvo ou nascer de novo. Não significa apenas receber Jesus, mas significa que você vai entregar sua vida totalmente a Ele. Não estaremos agindo certo se lhe dissermos é só pegar Jesus e colocá-lo em sua vida bagunçada e continuar desse jeito. Arrependimento significa dar a volta e seguir em uma outra direção. Então, você pode se sentir mal por seus pecados sem se arrepender? E não quero apenas que se sinta mal pela forma como viveu, eu quero que você se arrependa. E diga a Deus, hoje eu quero ser um verdadeiro cristão, quero viver para Ti. Eu estou disposto a me afastar de uma vida de pecado. Se você me ajudar. E não será tudo de uma vez, não se preocupe, Ele não vai tirar todos os seus brinquedos no primeiro dia.
O que eu amo no Espírito Santo é que ele sabe quando você está pronto para tudo. E ele é paciente e respeita o seu tempo. Sabe, eu tenho 45 anos nisso e somente agora eu sei que não posso ficar feliz quando o meu inimigo cai, então... Tem coisas que demoram mais. Mas por que não começar hoje nesse caminho em direção à vontade de Deus? Então, se você está aqui hoje e diz, Joyce, eu estou pronto para entregar minha vida a Cristo, e sabe, pode haver muitas pessoas aqui hoje, e você nasceu de novo, mas nunca entregou sua vida a Cristo, você estava disposto a fazer isso, mas acabou não fazendo. Então, se você está aqui, nunca nasceu de novo, ou você só precisa se firmar de novo, você tentou viver para Cristo em algum momento e caiu novamente no pecado. Se você quiser orar comigo agora, e se está falando, sério, eu quero que se levante agora. Vamos, em todas as galerias, levantem-se. Vamos lá. Maravilhoso. Vamos, fique de pé. Continue assim. Incrível. Tem um garotinho ali de uns 10 anos, que lindo. Vamos lá, em todo esse lugar aqui. Ok, agora você está falando sério? Então ouça, eu não vou te dizer que você não vai ter alguns dias difíceis, mas o seu pior dia com Jesus será melhor do que o seu melhor dia já foi sem Ele. Oh, você vai se sentir tão limpo por dentro quando for embora, tendo um novo começo. A misericórdia de Deus se renova a cada dia. Todos os dias você tem um novo começo. Vamos todos orar juntos. Diga, Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em ti. Eu creio que você morreu por mim. Você tomou meu castigo. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu me arrependo. Eu entrego minha vida totalmente a você. Venha viver em mim. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser um cristão. Eu te recebo agora pela fé. Me aceite do jeito que eu sou. E faça de mim o que quer que eu seja. Eu acredito que eu estou salvo. Eu estou a caminho do céu. Eu vou desfrutar a jornada. Uma grande salva de palmas ao Senhor.
Todos os dias você tem um novo começo. Vamos todos orar juntos. Diga: Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em ti. Eu creio que você morreu por mim. Você tomou meu castigo. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu me arrependo. Eu entrego minha vida totalmente a você. Venha viver em mim. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser um cristão. Eu te recebo agora pela fé. Me aceite do jeito que eu sou. E faça de mim o que quer que eu seja. Eu acredito que eu estou salvo. Eu estou a caminho do céu. Eu vou desfrutar a jornada. Uma grande salva de palmas ao Senhor.